Bem-vindos à nossa análise. Hoje, vamos olhar com atenção os resultados mais atuais da SLC Agrícola, uma das grandes do nosso agronegócio. A ideia é extrair o que importa desse documento, né? O desempenho, o que foi bom, o que não foi tão bom, e o que esperar daqui para frente, olhando só mesmo porque está no relatório. Vamos lá, então, tentar desempacotar isso. Olha, começando pelo geral, os números são fortes, viu? Comparando com o mesmo período do ano passado, a receita líquida subiu 19,1%. Um crescimento considerável, sim. E o resultado bruto, que é basicamente a receita menos o custo direto ali da produção, deu um salto, olha, impressionante, 66,5% para cima. Esse resultado bruto chama atenção mesmo. E tem mais. O lucro líquido consolidado, esse mais que dobrou. Aumento de 123,1%, chegando a 510,7 milhões. O EBITDA ajustado, que é aquela medida de lucro operacional ajustada, também subiu bem, 34%. É aqui que a coisa fica interessante, né? Esse lucro todo... É fascinante. E quando a gente vai ver de onde vem esse lucro, a soja aparece como, assim, o grande motor do resultado bruto. a soja de novo. Exato. E foi uma combinação de fatores, sabe? Primeiro, teve mais área plantada, o que impacta direto na avaliação do ativo biológico, que é, né, o valor estimado da lavoura crescendo, e também uma expectativa de margens melhores para a safra 24-25, comparando com a safra anterior. Entendi. Margens melhores e mais área. Isso. E a gente viu também mais volume vendido de algodão, subiu 25,9%, e de soja também, mais 30,9%. Só que, olha o contraponto, o milho. As vendas de milho tiveram uma queda, assim, abrupta. Caiu 91,7%. 91%. Nossa, isso é muito expressivo. Muito. Levanta até uma questão, né? Será que a CLC não está ficando talvez um pouco dependente demais da soja nesse ciclo atual? É algo para se observar. Interessante essa observação. Mas, bom, nem tudo são flores, imagino eu. Porque quando a gente muda o foco para o fluxo de caixa, a história parece que muda um pouco de figura, né? Muda bastante. O fluxo de caixa livre e ajustado, que é o dinheiro que sobra mesmo depois de pagar as contas e investir, ficou negativo. E bem negativo. Mais de 1,4 bilhão. Exatamente. Isso é uma piora gigantesca. No ano passado, no mesmo trimestre, tinha sido 195,7 milhões negativos. Agora, mais de 1,4 bilhão. O que explica isso? Lucro lá em cima e o dinheiro indo embora da empresa. Fluxo, né? Mas conectando os pontos, a explicação principal está nos investimentos estratégicos que a empresa fez. Esse rombo de 1,4 bilhão no caixa, ele não surgiu do nada. Foi um investimento pesado, então. Muito pesado. A empresa fez aquisições bem relevantes de terras, teve o pagamento final da fazenda Paysandu, teve a compra da fazenda Paladino e ainda uma outra fazenda em Unai, lá em Minas Gerais. Só nisso foram 636,5 milhões. 600 milhões só em terras. Exato. E ainda teve o pagamento da última parcela pela compra da participação minoritária na SLC Land Co., que é a empresa do grupo focada em terras, né? Mais 280,9 milhões aí. Quase 1 bilhão só nessas duas frentes, então. Praticamente. E some a isso a necessidade normal de capital de giro para a safra, para comprar insumos, fertilizantes, defensivos. Tudo isso consome caixa no início do ciclo. Claro, a operação tem que rodar. E a consequência direta disso tudo, a dívida líquida ajustada subiu 1,5 bilhão, bateu 5,2 bilhões agora, e aquele indicador que o mercado olha muito, a relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado, subiu de 1,80 vezes para 2,27 vezes. 2,27. Esse número já começa a preocupar. Quer dizer, para uma empresa de agro que está comprando terra, que é um ativo de longo prazo, esse nível de endividamento é esperado ou já acende talvez um sinal amarelo? Olha, é uma métrica que exige atenção, com certeza. 2,27x não é um nível trivial. Embora comprar terras seja estratégico, né, um ativo que se valoriza, esse aumento da dívida num período curto exige uma gestão financeira assim muito cuidadosa.
ainda mais num setor como o agro, que é volátil por natureza, depende de clima, de preço de commodity. Faz sentido. E do lado operacional, da lavoura mesmo, o que o relatório diz sobre a área plantada para essa safra 24-25? Então, curiosamente, a área total plantada prevista teve até uma leve redução, coisa de 0,6%, em relação à previsão anterior que eles tinham divulgado. Fizeram ajustes principalmente em milho, algodão e outras culturas menores. Menos milho e algodão. Isso, mas por outro lado, a área de soja aumentou. Cresceu 18% em relação à área que foi efetivamente plantada na safra passada, a 23-24. Então reforça aquela aposta na soja que a gente comentou. Entendi. Mais soja, menos das outras. E, além da operação em si, como é que a empresa está lidando com os riscos? Agro é risco puro, né? Clima, preço, câmbio. Sem dúvida. E a gestão de riscos é um ponto que o relatório detalha bem. Eles mostram a posição atualizada de hedge. Ah, os contratos para travar preço. Exato, tanto para câmbio quanto para as commodities, para safras futuras, 24-25 e até para 25-26. Mostra que eles estão ativamente tentando se proteger dessa volatilidade toda, né? É uma abordagem necessária. E além do financeiro, tem a parte de ESG, que hoje é tão importante. Tem sim, e com avanços interessantes. Um destaque é a certificação Regenagri, que é de agricultura regenerativa, numa área bem grande, 181 mil hectares. Uau, isso é relevante. Muito. Mostra um compromisso com práticas mais sustentáveis no campo. Além disso, a SLC se manteve no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, o ISE, o que é sempre positivo. Teve boas notas no CDP, que é uma organização que avalia essa divulgação ambiental das empresas, especialmente em segurança hídrica e florestas, tiraram A-. A menos é uma nota excelente no CDP. Excelente. E, para fechar o pacote SG, teve uma melhoria no rating da MSC, que é uma agência importante de classificação de risco ESG. A nota dele subiu de B para BB. Isso sinaliza para o mercado, para os investidores, que as práticas de sustentabilidade da empresa estão sendo reconhecidas e estão melhorando. Ótimo. Então, para a gente amarrar as pontas aqui, o resumo da ópera seria um trimestre com lucro crescendo forte, bem forte mesmo, puxado principalmente pela soja e pelo algodão. É isso? Exato. Esse é o lado positivo da moeda. Mas, na outra face, a gente tem um consumo de caixa muito expressivo. Gastaram muito dinheiro, principalmente com aquisições de terras e aquela participação na Lendco, e isso fez a dívida subir bastante. Aumentando o risco financeiro, de certa forma. Aumentando o risco financeiro. Ao mesmo tempo, a empresa demonstra que está atenta aos riscos de mercado, fazendo hedge, e também está avançando na agenda ESG, o que é fundamental para o longo prazo e para a imagem da companhia. Perfeito. E fica talvez uma reflexão final, né, juntando tudo isso. A empresa está fazendo investimentos muito grandes, muito vultosos em terras e está financiando isso com mais dívida. Isso tudo num cenário que a gente sabe que é de commodities voláteis, tem risco de clima, tem risco de câmbio, a própria empresa alerta para isso nos fatores de risco do relatório. Sim. Então, a questão que fica é: qual vai ser o ponto de equilíbrio ideal para a SLC entre continuar com essa estratégia de expansão que parece ser agressiva e, ao mesmo tempo, manter a prudência financeira, a saúde do balanço para garantir que eles continuem criando valor de forma sustentável nos próximos ciclos, nos próximos anos? É a pergunta de milhões, talvez. Uma excelente provocação para a gente terminar. Equilíbrio entre crescimento e prudência. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nesta análise detalhada aqui dos resultados mais recentes da SLC Agrícola. Foi uma conversa muito rica. E para continuar acompanhando outras análises como esta, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal. Até a próxima.